Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos trabalhando na divulgação do Livro dos Médiuns, nesse programa semanal onde todos podem ter o conhecimento da mediunidade através da sua obra básica, que é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós vamos hoje falar, ainda na segunda parte, estamos no capítulo 16, Variedades Especiais para Efeitos Intelectuais. Então, quando Kardec tratou da categoria de efeitos físicos, ele falou bastante que foi a mediunidade que surgiu antes e da qual muitos se aproveitaram para a divulgação da doutrina espírita, mas também ele precisou definir outra categoria, que é a mediunidade de efeitos intelectuais. Então ele estabeleceu a diferença entre a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. Então, só lembrando, porque nós estamos sempre repetindo, não é que nós estamos repetindo, é que a didática que Kardec usa é mesmo sempre lembrando conceitos que já foram trazidos, mas sempre acrescentando também algo mais. Então vamos lembrar que médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. Esses são os médiuns denominados de efeitos físicos. E médiuns de efeitos intelectuais são mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Como? Através da fala, através da escrita, através da pintura, do desenho e outros tipos de outras variedades. Então ele destaca muito bem o princípio geral da comunicabilidade dos espíritos, que está no item 166 dessa segunda parte, no capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. Então ele explica assim: quando um espírito quer se comunicar, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar do médium e vai observar qual é o órgão mais flexível para aquele tipo de comunicação que ele quer fazer. Então, se ele vê que aquele médium tem facilidade para a escrita, ele vai tomar-lhe da mão para escrever. Se o outro tem mais facilidade para falar, que são os médiuns psicofônicos, então ele toma da palavra. Alguns médiuns, eles não escrevem, não falam, mas eles ouvem. Então daí sim também eles se comunicam através da audição do médium. Então nesse capítulo 16 nós estamos estudando as especialidades, as aptidões particulares que constituem esses chamados médiuns especiais. Então vamos ver agora uma classificação que Kardec fez das variedades especiais agora para efeitos intelectuais. Então vamos ver. Primeiro, ele falou de médiuns audientes. Lembra-se que nós falamos, se o espírito acha mais fácil, se o médium tem mais facilidade para ouvir, ele vai se utilizar então dessa facilidade do médium. Então, médiuns audientes são os que ouvem os espíritos. E segundo Kardec, eles são muito comuns. Eles eram muito comuns naquela época. Eram os que mais se apresentavam. Então, segundo Kardec, existem diferentes formas de ouvir os espíritos.
Porque quem ouve o espírito, todos não ouvem da mesma maneira. Olha só, às vezes é uma voz no interior, aí falando alguma coisa para ele através do pensamento. Outras, parece que é uma voz que vem de fora, do exterior, tão clara, tão nítida, que como se fosse uma pessoa encarnada falando com a pessoa. Então são diferentes maneiras de ouvir, né, os espíritos. A faculdade é agradável quando o médium tem controle sobre ela, porque senão ele vai ficar ouvindo tudo que ele não precisa ouvir. Se ele tiver controle sobre a faculdade, é agradável, ele só vai ouvir coisas boas. Porém, muito desagradável quando ele é obrigado a ouvir espíritos repetindo coisas para ele, insistindo insistentemente. Esse fato, às vezes, consegue assumir até um caráter de obsessão. Porque o médium ouve tanto, o espírito fica falando tanto no ouvido dele que ele vai ficando atordoado, ele vai ficando meio que atormentado. Então, esses são os médiuns audientes. Também Kardec falou nos médiuns falantes, né? Esses médiuns falantes é que eles falam sobre a influência dos espíritos e que nós costumamos chamar de médiuns de incorporação ou de psicofonia, também muito comuns. É um tipo de mediunidade que não é rara, ela é comum. Ao serviço dele, os espíritos agem sob os órgãos vocais. Então, vejam bem, por isso que eles falam, os espíritos estão agindo sobre os órgãos vocais. O médium falante, em geral, se exprime sem ter a consciência do que ele diz. Ele vai falando, ele não está tendo consciência no momento. E quase sempre ele está tratando de assuntos que ele nem conhece. Então são assuntos estranhos, aquelas preocupações habituais dele, fora do conhecimento dele e às vezes até fora do alcance da inteligência deles. Então esses são os médiuns falantes. Kardec não falou muito sobre eles, porque naquela época era mais comum os médiuns escreventes. Então ele não falou muito através dos médiuns falantes. Então esse entendimento desse gênero se completou na obra de André Luiz. Na obra de André Luiz, que Francisco Cândido Xavier psicografou, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz relata fatos onde participam médiuns psicofônicos, médiuns falantes. Principalmente nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nos capítulos de 6 a 8, existem relatos sobre médiuns falantes, sobre participação, sobre atuação de médiuns falantes. Kardec também fala de médiuns videntes. Que são esses médiuns videntes? Vêm os espíritos, mas eles vêm em estado de vigília, eles não estão dormindo, eles estão acordados e eles veem os espíritos, né? Vejam bem, o que é mais comum é quando o médium tem assim, uma visão acidental, ou seja, ele está aí parado em determinado lugar e ele vê um espírito, ele não fica vendo o tempo inteiro o que se apresenta do outro lado do mundo espiritual, né? Então, é comum ele ter essa visão assim, acidental, ele vê um espírito, né? Bom, excepcional quando o médium tem uma visão habitual. O médium fica vendo sempre espíritos. Ou facultativa, quer dizer, ele vê quando ele quer ver, quando ele se prepara para ele ver. Então essa faculdade
ela é permanente em casos muito raros. É difícil um médium que esteja sempre com essa faculdade ali em funcionamento. É muito raro acontecer isso, porque ela se mostra mais frequente nas reuniões mediúnicas, onde o médium tem a necessidade de colaborar com a espiritualidade, colaborar também com aqueles encarnados que estão ali. Com a sua faculdade, ele pode elucidar fatos que aqueles que não têm esse tipo de mediunidade não estão enxergando, não estão vendo nada. Então, vejam bem, o objetivo dessas reuniões mediúnicas não é esse, mas se tem um médium vidente numa reunião mediúnica, ele vai observar aquilo que se passa fora da nossa percepção daqueles que estão ali na reunião, mas não tem essa mediunidade acentuada. A concentração favorece esse fenômeno nas pessoas que vivenciam essa mediunidade. Por isso que nas reuniões mediúnicas ele se concentra, então ele consegue até ajudar muitas vezes o esclarecedor que está conversando com o espírito. Às vezes o espírito está falando algo, mas o médium vidente está vendo que não é nada daquilo que o espírito está falando. Então ele pode chegar silenciosamente no ouvido do esclarecedor e contar como é que está se apresentando aquele espírito. Então ele dá ali um aval para que o esclarecedor possa conversar com aquele espírito e possa levá-lo a tomar consciência da sua situação e da necessidade do seu despertamento. Os médiuns videntes não veem com os olhos físicos. Vejam bem, ele pode estar de olho aberto, de olho fechado, porque ele não vê com esses olhos físicos, mas ele vê com a alma, com os olhos do espírito. Então, daí eles enxergarem tanto de olhos fechados como de olhos abertos, de onde se conclui que um cego pode ser médium vidente. Isso quem falou foi Kardec. Ele concluiu, se o médium está de olho fechado ou de olho aberto, não interessa, ele está vendo, então um cego que não tem a visão física, ele pode ser um médium vidente, ele pode ter uma visão espiritual, apesar de não ter a visão física. Kardec, referindo-se a essa faculdade, no item 171, afirma que convém esperar que ela desabroche naturalmente e sem provocação. Tem pessoas que são ansiosas para desenvolverem certos tipos de mediunidade. E não é bom que a gente possa fazer isso, apressar esse desenvolvimento, deixar que naturalmente ela vá desabrochando. Porque Kardec diz o seguinte, quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Se já existir aquele germe dessa mediunidade, ela vai se manifestar. Se não existir, pode ficar em treinamento muito tempo que não vai acontecer nada. Então hoje, atualmente, a gente já entende que o afloramento de qualquer mediunidade deve aguardar esse momento próprio. Não vamos ficar apressando, né? Pois a hora da mediunidade é de Deus e não é nossa. Então, com este médiuns videntes, nós paramos aqui esse programa e deixamos para o próximo programa continuidade, onde nós falaremos dos médiuns inspirados. Obrigado a todos pela atenção. Claudete Moura, para o divulgar.net.